eu falo que eu sou pau igual a minha língua, né? A gente seguiu um caminho mais ou menos parecido na faculdade, porque eu também gostava muito. Eu entrei na faculdade e eu descobri que eu gostava muito da parte cirúrgica. Eu entrei achando que eu ia gostar de genética. Aí fui pro laboratório, até acompanhar uma coisa e falei, não é minha área aqui. Mas a gente também tinha a porta aberta, como tinha um hospital e escola. Então, do segundo ano pra frente, eu ia pro hospital. E eu ficava lá no pronto-socorro. Ah, você vai fazer o quê? Eu ia pra ortopedia, né? Sempre a gente vai... Só, quer lavar fratura? Quero. Então, eu ficava lá lavando fratura. Eles me ensinaram a suturar. Eu comecei a dar ponto e tal. E daí, subindo pro centro cirúrgico. Lavar fratura, que fratura exposta, você tem que lavar muito. Você tem que ficar lavando. E aí, tipo, tem que ficar branquinho o osso, hein? Tem que tirar que tudo. lavar O pobre mesmo, do ortopedista já lavou 20 mil fraturas, né? É. Deixa o interno lavar. E aí, depois eu comecei a acompanhar. Eu acompanhei muito tempo, na verdade, um professor meu que era oncologista. Eu operei com ele muito tempo. Então, eu achava que eu ia fazer onco. Então, eu entrei na residência de geral pensando, vou fazer onco. Depois disso, eu comecei a achar legal o transplante de fígado, não sei lá por que isso. Mas aí acompanho alguns transplantes. Deve ser legal mesmo, né? Não é pra mim, entendeu? Salva vidas, salva vidas. Sim, Salva com vidas. certeza. Né? Mas aí eu olhei e falei, não, acho que não é pra mim. E eu sempre alguém falava vascular, falava, ai não, gente, especialidade chata. Mas a grande verdade é que muitas vezes a gente não tem muito contato com as subespecialidades na época da faculdade. Daí na residência não, a gente passa nas subs, né? Aí eu fui fazer um estágio de vascular, que foi lá no servidor estadual, e aí eu achei muito legal. Aí eu falei, vou seguir esse caminho aqui. Aí você encontrou. Aí eu encontrei. Acho que tem muito isso, né? O leque é muito grande, né? Isso, Quando a gente fala, o cara é médico, beleza. Cara, mas lá dentro Tem tem muita muita coisa, especialidade, né? tem muita coisa. E eu vejo que o pessoal tá ficando cada vez mais especialista, tá Sim. funilando muito, né? Às vezes, sei lá, tem um ortopedista que só mexe com mão, Isso. né? Tem muito isso. E é muito difícil. Mesmo pra minha área, tipo, de vascular, hoje, basicamente, eu trabalho com doença venosa. E tem gente que trabalha só com doença arterial. Então, ainda dentro da nossa subespecialidade, tem mais gente... ainda. Isso, você ainda consegue trilhar outros caminhos, né? Porque a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia é muito grande. Né? Então, para você conseguir acompanhar tudo... Eu acabei de voltar de um congresso, né? A gente foi no fim de semana. E aí, assim, eu tava assistindo uma aula lá sobre anticoagulantes. E, assim, daqui 3 anos vão sair 22 novos anticoagulantes. 22. Não é mais um, dois, é 22. 22, numa tacada. Até esse professor que estava dando aula, ele hoje acho que é o maior especialista de trombose que a gente tem. Ele falou assim, eu não sei como é que a gente vai educar os colegas para usar tudo isso daqui. Sim. Porque a gente está Muita coisa. falando de medicamento que vai alterar o DNA do paciente, ele vai ficar curado do problema que ele tem que causa trombose. Então, assim, são medicamentos, né, de última geração, mas é muita coisa. Então, acho que por isso que vai tendo esse funil. Não, e é difícil até pro cara se atualizar. Você imagina um cara que, sei lá, na tua área que faz, sei lá, faz tempo que não vai no congresso, fala, acho que eu vou dar uma atualizada, hein? Faz uns 20 anos que não faz nada. Você lascou, ele vai falar, nossa, mas tem 22 de novo. Essa área de anticoagulante já é difícil, tendo uns 5 NOCs, que são os novos anticoagulantes, já é difícil os colegas que não são da área saber usar eles adequadamente. Isso porque a gente está agora com quase 10 anos que a gente está novos, com esses novos anticoagulantes. Fáceis, né? Mas quando eu estava na época da residência, o nosso hospital era parte de um estudo, porque tem que fazer estudos grandes. Sim. Né? Então a gente era parte desse trial então eu vim para cá já usando esses novos anticoagulantes. E demorou um tempo para os colegas aqui começarem a usar, e tinha o medo e tal. Então, imagina, 22. Você trouxe novidade para cá. Porque, bom, aqui também as coisas chegam um pouco depois também, né? Por mais que a gente tenha, às vezes, acesso à internet, acesso à informação. Sim. A gente vai se afastando do capital, demora um pouquinho mais para chegar aqui, né? Às vezes até a notícia chega, talvez, no mesmo instante, mas talvez os medicamentos demorem um pouquinho mais. Demora porque, o que eu te falei, por exemplo, eu estava num hospital muito grande e que a gente participava do braço do estudo, né? Então, a gente recebia o medicamento. Aliás, era muito engraçado, porque quando chegava um paciente, a gente tinha que selecionar esse paciente para saber se entrava no estudo ou não, e depois a gente tinha que ligar numa central em inglês. Jesus amado. Era aí, um ficava jogando pro outro, olha. Quem que vai ligar Gastou nessa todo central? O CNA, né? Não, tudo. O que tinha e o que não tinha. Então, é isso que você tá falando, assim, a novidade parece que chega um pouco mais rápido lá. Hoje em dia a gente tem até acesso, né? Sim. Então tem coisa nova. Eu, quando vim pra cá, eu já vim fazendo laser de safena, que agora, aqui tem mais gente fazendo. Né? Isso há quantos anos pra gente ter uma 2014 noção? eu cheguei aqui. Caraca, demorou 10 anos, quase 9 anos. Eu cheguei aqui fazendo espuma, foi um susto pra todo mundo, né? Tratamento com espuma. Sim. E tipo assim, não... E aí eu falava, meu Deus, também, né?
se não tiver uma complicação, que eu tô perdida, porque a cidade é muito pequena. Mas eu que coloquei o projeto de espuma no AME. Então, eu vim com bastante coisa nova, assim. E não para nunca, porque eu acabei de voltar do congresso, então assim, você acha, já tudo bem, já sei fazer o laser, agora já apareceu um outro laser, já apareceu um outro jeito de trabalhar. Já é o avanço da espuma. Ou a espuma é para uma coisa? Não, a espuma é para uma coisa. Na verdade, hoje em dia a gente usa muita técnica mista, né? Você pode usar várias coisas para tratar, não ao mesmo tempo, mas, né, em períodos diferentes. Hoje eu estava atendendo uma paciente um pouquinho mais velha e eu atendi uma de 87 e aí eu falei para ela, olha, operar varizes com 87, aí eu também, né? Às vezes eu crio umas coragens, mas também acho que não é tanta. Mas a paciente mais velha que eu operei tinha 80 anos. Mas é super ativa. E hoje... que eu acho que cada caso é um caso, né? Tem pessoas... Exatamente. Porque às vezes, né, essa senhora de 87 até tava, mas enfim. Mas por quê? Porque você consegue... Mas era 87, 87. Né? São quase 10 anos, né? E eu falo que passa uma certa idade que, tipo, 1 ano já muda tudo. Muda tudo. Isso, é igual a infância, né? Você tá falando dos extremos ali. Então, assim, mas hoje com laser de safena, eu consigo colocar paciente mais velho para operar. Mas aí, eu não vou entrar lá e fazer uma cirurgia de 3 ou 4 horas nesse paciente. É muito tempo. Então, a gente entra, faz a safena com laser, não tem corte, é só uma punçãozinha, eu cauterizo a safena, guiado por ultrassom. No dia seguinte, o paciente está andando, está tranquilo, e aí melhora. E depois, às vezes, eu faço espuma para a tributária que eu não tratei ali naquela hora que eu fiz só a safena. Tem paciente que, às vezes, nem quer fazer mais nada, porque já ficou legal. Bom. Então, é isso. Aí tem várias técnicas. Então, às vezes, a gente vai fazer a cirurgia, o laser da safena, mais a cirurgia tradicional para retirar as outras vezes. E depois, o paciente vai voltar lá para tratar vasinho. Então... eu acho que você tem que ter um leque maior de opção para tratar hoje em dia. Se você ficar com uma técnica só, é muito complicado. Eu vou te completar. Nem tudo chega tão tarde aqui em Dracena. Ela trouxe o laser de safena e espuma antes que Prudente e Marília. Caramba! Tanto é que em Marília, ela que foi ensinar os primeiros lasers, lá, ela que foi fazer lá para ensinar a colega dela. Isso há 9 anos atrás. Olha só, que chegou bacana. Antes aqui em Dracena. Mas é porque ela escolheu Dracena, né? Talvez se ela tivesse ido para lá, ia mas eu tive uma vantagem muito grande, que a residência que eu fiz de vascular... Eu tinha passado em outros lugares, mas eu quis fazer na Beneficência Portuguesa porque eu achei que era assim... Para o que eu precisava saber da minha especialidade, eu queria saber o que tinha, o que estava acontecendo de novidade. Do melhor naquela época. Exatamente. Então, a gente fazia cirurgia endovascular, da parte arterial. Hoje eu não faço isso, a gente não tem estrutura aqui para isso, né? Precisaria de uma equipe, enfim. Então, e aí, os primeiros lasers que chegaram aqui no Brasil eram dos meus chefes, assim, meu chefe comprou. Caraca, você tava com o melhor do melhor. E eu tava com a coisa mais nova, entendeu? Então, eu até brinco hoje em dia com o pessoal, porque hoje em dia a gente tem a fibra revestida, radial, bonitinha. Eu falo, gente, quando eu cheguei aqui era mato, a fibra, ela era linear, a gente cortava a fibra e reesterilizava. Então, eu tive essa vantagem de ter visto isso na residência. Entendi. Depois, é claro, eu fiz alguns outros cursos para me especializar mais, mas eu tive essa grande vantagem. E aí, eu acabei trazendo uma novidade para cá que não tinha na região. Que foi bem aceita também. Pelo menos... Eu acho que levou um tempo até o pessoal entender. Hoje o pessoal já me procura porque quer fazer o tratamento com laser, porque sabe que eu faço esse tratamento um pouquinho diferente. É que é tudo que é novo, causa assim, tem que a amiga ir pra fazer. Boca a boca funcionou, né? Tanto que eu fiquei anos, eu alugava a máquina do laser, eles me traziam de São Paulo, de Ribeirão Preto. Então, agora eu já tenho um volume que eu pude comprar a minha máquina. A sua própria máquina. O que pra gente é mais vantajoso, porque antes eu tinha que... eu precisava de quase um mês para organizar, para ver se a máquina não estava em outro lugar. A do transdérmico, ela tem desde o começo. A do laser transdérmico para vasinhos. Que é esse de vasinho que você... Mas foi esse ano que a gente comprou a do laser de safena. Que é específico, são lasers diferentes. Porque para cada finalidade, o laser... É tipo uma potência. É uma potência, um comprimento de onda... que é importante. Eu uso laser na minha cirurgia de fragmentação de cálculo. Existe um laser também que posso usar para fazer cirurgia de eletrovaporização, que é o green light, para próstata. Então, existe que não é a mesma máquina que eu tenho, entendeu? Nossa, não dá nem... Não é a mesma plataforma que eu uso para vascular. Não, cada um é uma coisa. Exatamente. Cada um no seu quadrado. E cirurgia por laser não é aquela cirurgia que é vídeo laparoscópio, porque o pessoal aqui acha que fez uma colecistectomia, que é retirada a vesícula, fez a laser. Não fez.
Laser é uma energia que você usa através de uma fibra e ela pode queimar, cauterizar, eletrovaporizar ou fragmentar. Então, o laser é uma energia e não é o que... É luz, né? Você tem que saber só lidar luz, com a luz uma ali. potência, com uma concentração, que são feixes de luz, que tem uma convergência, que aquilo lá vai ter uma finalidade de queimar, produzir calor, né? Ou fragmentar. E todos esses procedimentos faz na clínica? Tipo, alguns que você vai para Santa Casa? Depende do que eu vou fazer, porque às vezes, por exemplo, se é possível fazer safena com laser, com anestesia local, eu já fiz na clínica. Mas às vezes para o paciente é desconfortável, porque imagina, a safena, ela começa ali no tornozelo, no ossinho do tornozelo e sobe até a virilha. Então eu tenho que anestesiar todo esse trajeto. Sim. São algumas picadinhas, isso, Então às vezes é desconfortável, ou assim, eu vou fazer também a safena e já vou tirar algumas outras veias junto. Então eu tenho preferido levar para Santa Casa para fazer, ou então essa paciente muito idosa, eu não tenho coragem de colocar fazer lá. na clínica. Mas daria para fazer. Muitas coisas dá para fazer. Espuma mesmo, aí é tudo na clínica. Sim, não precisa só uns casos mais... Os mais simples dá para fazer de boa na clínica, no caso. Dá. Bem, das nossas 2 áreas, tudo que tem em São Paulo, a gente faz aqui. Legal.